A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos hoje à continuação de mais uma leitura da Bíblia. Hoje em Gênesis no capítulo 39. José na casa de Potifar. Então já abre sua Bíblia e acompanha aqui a leitura da Bíblia comigo, amém? E não se esqueça já de antemão de curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito da leitura da Bíblia conosco. Compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais para que assim as pessoas também possam se sentir motivadas a ler a Bíblia todos os dias, amém? E não esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber mais abençoados da leitura da Bíblia como esse, amém? Então vamos lá. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas. Ismaelitas vem do nome Ismael, que foi o primogênito de Abraão. Não foi o filho que Deus prometeu a Abraão, porque o filho da promessa, ou prometido, foi Isaac e não Ismael. Mas ainda assim, Ismael foi primogênito de Abraão. Então, todos os filhos de Ismael, ismaelitas. Entenderam? Que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. José era servo. De apenas filho de um homem rico, ele passou a ser um servo. E tem gente que acha que é uma pessoa que serve, que está de servindo na casa de alguém, não pode ser abençoada. Mas aqui a Bíblia deixa bem claro. O Senhor era com José. Por quê? Porque José foi um homem que aprendeu a amar a Deus e era temente a Deus. Então, se você ama a Deus, se você temente a Deus, então mesmo que você esteja no lugar de servidão, sendo obrigado a cumprir a ordem de alguém, ainda assim, Deus vai te honrar e vai te engrandecer nesse lugar. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha como o Senhor honrou José. Mesmo ele sendo servo, mesmo ele estando sob ordem de alguém, Deus era tão grande, tão forte na vida dele e Potifar percebeu isso. Mesmo sendo de uma religião, de um lugar que aparentemente não acreditava em Deus, ele era honrado de tal forma José que simplesmente Potifar colocou José pra mandar em tudo na casa dele. Tipo assim, se o servo tivesse que fazer alguma coisa, tinha que ir até José. Se alguma pessoa lá tinha que fazer alguma coisa, alguma mudança, tinha que ir até José. Falava com José, não especificamente com Potifar, mas com José. Tamanha foi a honra, tamanha foi a grandeza que José foi colocado na casa de Potifar. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. José antes só era mordomo, um rei serviçal na casa de Potifar. E a bênção que veio sobre ele foi tão grande que o que ele fazia na casa do Potifar prosperava, dava certo, o Senhor abençoava. E se ele fazia alguma coisa na casa do Potifar, só que no campo, o Senhor também abençoava, o Senhor também fazia prosperar. Mas não porque Potifar era temente a Deus. O Senhor, Deus, fazia por amor a José. Então, por amor a José, ele abençoava a casa e tudo que o Potifar tivesse no campo. Ou seja, tudo que o José encostava a mão era abençoado. Porque José amava e temia o Senhor e por causa disso, por causa do amor que Deus tinha por José, ele abençoava tudo que José tocava a mão, mesmo pertencendo aquilo a José. E essa também pode ser com você. Amém? Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia. Olha só a confiança que Potifar tinha em José. O Potifar simplesmente não sabia de mais nada que ia acontecer na casa dele. Só ia ir lá e perguntar para José o que está acontecendo aqui, qual foi a boa notícia, a coisa ruim do dia. Ele simplesmente ia até José para saber de tudo, de tão grande que José se tornou na casa de Potifar. De tão grande. Além do pão com que se alimentava, José era formoso de porte de aparência, ou seja, José era um bom partido, era bonitão. Mas nem tudo seriam flores na casa do Potifar. E agora eu vou começar as tristezas. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, ou seja, a mulher de Potifar. Começou a olhar assim para ele falando, que homem bonito. Gostei dele. Tô gostando dele. Ele disse,
Deita-te comigo. Essa frase fala por si só, eu não preciso nem explicar o que significa ela, né? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor e não sabe o que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O José não só sabia o lugar dele, como também jamais faria uma coisa ruim contra Deus. Porque fazer aquilo seria como fazer contra Deus. E ele não era nem doido de fazer uma coisa dessas. Falando ela a José todos os dias. Nossa, ela falava com José todos os dias sobre isso. Ela era insistente, hein? E não lhe dando-lhe ouvidos, para aceitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Ela então o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Caramba, ela deve ter agarrado com força as vestes dele para sair rasgando as vestes dele, hein? Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: Vede, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu lhe tenho em alta voz. Ouvindo ele que levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa, ou seja, o marido dela. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o senhor... Nossa, que mentira dessa mulher! Ô, bichinha mentirosa! Tendo o senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe havia dito, dessa maneira me fez o seu senhor. Então se lhe acendeu a ira, ou seja, ele ficou furioso com José. Ele não acreditou que José era inocente. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. E ele era inocente. O senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor, Deus, era com ele. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu vou relatar essa parte aqui para vocês. José estava na prisão, cuidava de tudo na prisão, inclusive dos presos, e ele prosperou dentro da prisão. Eu vou repetir. José estava preso e prosperou dentro da prisão. Vocês conseguem entender que prisão é uma prisão e aparentemente não teria como ninguém prosperar dentro de uma prisão? Pois é. Mas com Deus na frente, dando de tudo, até na prisão a pessoa prospera. Mas como prosperar na prisão? Prosperar, quando Deus está com você, significa que independente do lugar onde você esteja, seja um lugar propício para prosperar ou não, desde que Deus esteja com você, o que é que você faça no lugar onde você esteja, seja um lugar aparentemente bom ou não, vai dar certo e você vai crescer. Mesmo num lugar aparentemente não propício. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam com Deus. Deus te faz crescer e prosperar e faz com que tudo que vem às suas mãos dê certo. Por quê? Porque enquanto você ama a Deus, se não tiver mágoas no seu coração, amar a Deus e querer servir, quiser ser sincero sempre com o Senhor, Ele vai fazer com que tudo que esteja nas suas mãos dê certo. Não importa se você está em seu país ou não, se você está em sua casa ou não, se você está em seu trabalho, no seu escritório, numa escola, viajando, com problemas aparentemente. Ainda assim, Deus vai fazer com que tudo que está na sua mão dê certo. Por quê? Porque enquanto você amar Ele, enquanto você quiser servir Ele de coração aberto, Deus vai fazer com que tudo nas suas mãos dê certo. Amém? Então, vamos orar comigo agora, vamos agradecer a Deus pela palavra, pela visão que Ele nos dá, e para que Ele continue nos dar essas visões, e para que Ele continue a ser propício, benéfico conosco, comigo e com vocês. Amém? Feche seus olhos e ore comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, obrigada pelos teus ensinamentos, por nos abrir os olhos todos os dias, por nos ensinar e por nos querer tão bem. Independente de onde nós estejamos, eu sei, Senhor, pela tua palavra, como a sua palavra ensina,
que desde que o Senhor esteja conosco, que esteja à nossa frente, o Senhor abençoará tudo que tocarmos, tudo que fizermos, nossas palavras, pensamentos, tudo. Tudo que estiver em nossas mãos será abençoado pelo Senhor. Desde que nosso coração seja totalmente do Senhor, desde que nós queiramos sempre honrar e fazer a sua vontade. E nos desviemos do mal, não importa em qual direção ele esteja. Obrigado, Senhor, por nos permitir aprender, ouvir as tuas palavras, onde quer que nós estejamos, a aprender com aqueles que estejam dispostos a ensinar. E nos dê sempre, Senhor, ouvidos espirituais abertos, dispostos a aprender, e uma mão e o coração dispostos a colocar em prática, e ensinar outras pessoas, se assim nós pudermos. Que possamos sempre ser bons perfumes, agradáveis aos olhos, ao nariz de outros, e bons testemunhos do Senhor onde quer que nós estejamos, e possamos ser teus servos e nos desviar sempre de todos os caminhos do mal. Obrigado, Senhor, pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, e por nos ensinar com tanto amor e tanto carinho. Eu te agradeço por tudo, e agradeço também pela vida dessa pessoa que está ouvindo e que está assistindo, que o Senhor também possa abençoar a vida dessa pessoa tão abundantemente quanto o Senhor abençoou a José naquela época. Obrigado, meu Senhor Jesus, por tudo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que essa palavra venha ser uma bênção na sua vida, possa tocar o seu coração e possa abrir seus olhos espirituais para aquilo que talvez você ainda não esteja enxergando. Amém? Obrigado por você ver esse vídeo até o final. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima pregação, leitura da Bíblia, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho!